Esse encontro do Lula com a oposição e a tentativa dele de construir o diálogo para as eleições do ano que vem pode gerar uma espécie de crise entre o presidente e Nicolás Maduro? Olha, eu penso que a abordagem do presidente nessa reunião foi muito contida. Então, não vislumbro um problema com Maduro, porque, a meu sentir, o presidente teria que ter sido mais enfático. Quando ele diz na reunião que a questão dos venezuelanos ou os problemas da Venezuela serão resolvidos pelos venezuelanos, ele está, em certa medida, apoiando o Maduro. Porque hoje aquela oposição, né, na verdade tem mais de uma, mas as oposições não conseguem fazer frente. Né? Sequer a observação das eleições, essas oposições estão conseguindo. Né? O governo de plantão já disse que não quer observadores externos durante as eleições. Então não vejo questão aí entre o presidente e Maduro, porque a fala dele foi uma fala muito contida, né? A meu sentir. Muito bem, vou continuar, fazer a mesma pergunta então para o Tardelli. Essa reunião, desculpa Tardelli, perdi a pergunta aqui e me perdi. Essa pode gerar uma espécie de crise, essa reunião, né? Entre o governo, entre o presidente Lula e o Nicolás Maduro? Olha, eu entendo que pode gerar uma crise eventualmente, mas se gerar a crise, essa crise é uma crise positiva. Né? A Venezuela enfrenta problemas, os problemas são indesmentíveis. Né? Há necessidade de uma pacificação na Venezuela, até porque nós temos interesse muito grande na Venezuela, é nosso vizinho da Amazônia, a Amazônia venezuelana, a Amazônia brasileira, é o mesmo bioma, mas para que a gente possa estabelecer essa conversa, eu acho que uma coisa há de ser fundamental de ser feita, Janaína. O bloqueio econômico precisa parar. Se você diminui o bloqueio econômico, você diminui a pressão da miséria e da revolta das pessoas. Você amansa aquela raiva que existe porque eu não consigo ter um comprimido contra a gripe, porque eu não consigo ter um preservativo para usar, porque eu não tenho acesso ao contraceptivo, porque eu não tenho acesso a uma roupa, porque eu tenho que sair correndo desse país, porque eu não tenho mais para quem vender, porque o PIB caiu em 80%. A Venezuela hoje é um país a ser reconstruído. E essa reconstrução vai passar, queiramos ou não, ainda pelo Maduro. Ele é um protagonista nisso. A oposição também. Fazer esse acerto, Maduro versus oposição, é algo que você vai ter que começar comendo pelas bordas, como a gente diz no interior. Né? Não dá para chegar e falar, nós vamos invadir a Venezuela, vamos tomar conta aqui. Não dá para fazer isso. O que é possível fazer, na minha opinião, e acho que os passos serão esses. O primeiro passo foi dado, é importante que nós tenhamos reconhecido que há necessidade de uma composição. A necessidade de uma composição significa o seguinte, o regime do Maduro apodreceu. Olha, nós precisamos substituir o Maduro. Mas nós precisamos fazer isso sem muito sangue, ou com o mínimo sangue possível. São essas construções políticas que fazem com a necessidade da existência de estadistas do mais alto nível. Nós precisamos tirar o bloqueio econômico, mas ao mesmo tempo manter a vigilância sobre Maduro. Eu acho que estas situações vão chegar e vão culminar provavelmente numa eleição menos antidemocrática, não acredito numa eleição absolutamente livre ainda, né? Mas menos antidemocráticas, com a participação de observadores internacionais, e que a gente começa a ver um fim, uma luz no fim do túnel. Ainda que tênue, ela apareceu. Sim. Pela primeira vez o mundo sentou, botou a Venezuela no centro da questão, falou assim, olha, vamos resolver isso aqui.